pessoal, eu resolvi gravar mais um vídeo aqui para complementar. Eu acho que eu havia comentado isso na nossa última aula, né? A descrição das correntes de difusão e de deriva que a gente discutiu, né? Na última aula que a gente teve, a gente falou da formação da camada de depressão, junção PN, e nós passamos um pouco rapidamente pelas equações que descrevem essas correntes, né, corrente de difusão, corrente de deriva. Então, para fazer algo um pouquinho mais ilustrativo, eu achei por bem gravar mais um videozinho descrevendo essas coisas daí, ok? Então, essencialmente, o que nós temos aqui, né? A gente vai tentar discutir primeiro a corrente de deriva, tá? Eu preparei alguns slides aqui e depois a gente fala da corrente de difusão. Corrente de deriva é aquela corrente que tem a ver ou é gerada, né, por um campo elétrico que a gente aplica no material. Então eu vou representar as lacunas por esses círculos azuis aqui e imagina que a gente tem um volume de semicondutor, esse paralelepípedo maior aqui, e dentro desse volume eu vou considerar um volume menor aqui, né, que é uma subseção desse volume grande. E aí a gente, então, portanto, vai considerar um volume com comprimento aqui na direção de x de ΔX e área da seção reta igual a A. E imagina então que o volume maior, né, é um chip de semicondutor, um semicondutor aí que vai estar cheio de lacunas, né? É lógico, a gente viu as ordens de grandeza aí, né, 10 a 15, 10 a 20 lacunas com semicondutor dopado por centímetro cúbico. Então, aquela história, né, se você pegar um dadinho ali com 1 centímetro de lado, você vai ter da ordem de, sei lá, 10 a 19 lacunas nesse volume. Então, isso aqui é uma ilustração onde a gente está tentando pintar a coisa aqui com um número muito menor, né, de lacunas do que existiriam de fato. Então você imagina que ali as lacunas são microscópicas, tal, né, nanométricas, subnanométricas, e você vai ter uma quantidade muito, muito grande. Bom, eu estou interessado aqui em saber então o que vai acontecer quando eu aplicar um campo elétrico, né, com essas lacunas. Você vai ter um movimento líquido, porque a gente viu que lacuna tem uma carga efetiva positiva. Então vamos pensar primeiro o que acontece em vez de considerar tudo, né? O que vai acontecer com as lacunas que estão dentro desse volume aqui que eu estou representando com largura aqui ΔX, né? Na hora que eu aplicar um campo elétrico nesse material. Então, ou seja, estou pensando aqui que eu vou aplicar um campo E daí, lógico, tá? Eu vou ilustrar aqui um movimento meio que linear, né? Como se todas as lacunas estivessem se movendo no sentido do campo, né? Lembrando, lacuna é carga positiva, então quando sujeita ao campo elétrico ela vai se mover no sentido a favor do campo, pela própria definição de campo elétrico, né? Então, campo de força, força por unidade de carga exercida à distância, né? Essa força exercida à distância e tal. Então, por unidade de carga positiva, então a carga positiva vai se mover, vai sofrer uma força igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico e vai se mover para a direita aí no sentido desse campo elétrico. Estou ilustrando isso com essa setinha aqui, mas é lógico, né? Dentro de um material essas cargas estão se movendo em direções, todas as direções, né? Porque você imagina que você vai ter entre aspas, colisões aí, forças de repulsão entre cargas de sinal igual e tudo mais. Então isso aqui, na verdade, vai ter um movimento meio que em todas as direções, poderia falar de aleatório num certo sentido aí, em que todas as cargas vão estar se movendo e na verdade você vai ter um movimento líquido, né, no sentido do campo elétrico. Então, sei lá, uma carga vai estar indo para lá, outra para cá, mas no geral você vai ter um movimento líquido das cargas como um todo no sentido do campo. Ou seja, você vai ter um movimento para a direita aqui. Então o que vai acontecer é, como a gente viu, né, a gente definiu a mobilidade elétrica, a mobilidade da lacuna, você vai ter uma velocidade de deriva que é proporcional ao campo aplicado, tá? Então a velocidade de deriva é esse VSP aqui,
μp é a mobilidade da lacuna. E daí eu vou considerar que essa velocidade, né, vai estar na direção positiva de x, e ela vai ser igual a ΔX sobre ΔT. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que se essa largura dessa geometria, desse paralelepípedo mais interno aqui, né, essa largura é ΔX, ΔT seria o tempo para que uma lacuna com velocidade VSP se movesse dessa distância. Estou definindo isso. Estou falando que a velocidade VSP é ΔX sobre ΔT. Então o ΔT vai ser o tempo correspondente aqui para qual a lacuna vai se deslocar de uma distância ΔX, por essa definição. E daí, o que vai acontecer é que, por esse raciocínio, se a lacuna vai ter essa velocidade quando sujeita a essa intensidade de campo, né, todas essas lacunas que estão nesse volume vão atravessar essa superfície verde durante um tempo com duração ΔT. Né? Se a velocidade é isso daqui, a lacuna, imagina a lacuna que está mais à esquerda aqui, ela se desloca ΔX centímetros ou ΔX metros num tempo igual a ΔT, isso significa que essa lacuna que está mais à esquerda e, portanto, todas as outras vão ser capazes de atravessar essa superfície mais à direita aqui que está em verde. Então, ou seja, mais ou menos algo no seguinte sentido iria acontecer aqui, né, que eu tentei ilustrar. Todas essas lacunas, em um tempo com duração ΔT, conseguiriam atravessar essa superfície verde, porque, como a gente disse, né, aqui está mais à esquerda, aqui tendo velocidade ΔX sobre ΔT, num tempo com duração ΔT, ela conseguiria se deslocar ΔX. Se ela está mais à esquerda, todas as demais também conseguiriam fazer isso. Então, raciocínio linear nesse sentido aí. Então, todas as lacunas que estão nesse volume conseguem se deslocar e atravessar essa superfície nessa duração de tempo. A gente pode definir uma corrente aqui. Então, a partir de princípios básicos e definir uma corrente elétrica pela definição. Né? A rigor, corrente elétrica derivada da carga pelo tempo, ou seja, taxa de carga por unidade, se a gente for definir a corrente de forma instantânea, né? Taxa de carga por unidade de tempo que atravessa a seção reta do fio ou uma dada superfície que a gente está considerando aqui para calcular a corrente através dela, né? Seja a seção reta do fio, a seção reta desse bloco de semicondutor aqui que a gente está considerando. Mas se eu estou considerando que a velocidade é constante, eu posso dizer que a corrente é ΔQ sobre ΔT, ou seja, quantidade de carga que vai atravessar essa superfície no tempo igual a ΔT vai ser a minha corrente no sentido positivo de x aqui, no sentido do campo elétrico. Né? Lembrando que nós estamos falando de lacunas aqui que tem carga efetiva positiva. Então, a gente precisa, uma vez que essa é a definição, eu precisaria de uma forma de estimar qual que é a quantidade de carga aqui que tem nesse volume. Bom, a gente pode fazer isso utilizando o conceito que a gente viu em aula, que é a concentração de lacunas. Né? Concentração de lacunas, ela é dada unidades de centímetro a menos 3, ou seja, por centímetro cúbico ou por metro cúbico, que seja. Né? O ponto é que o que a concentração de lacunas P representa é o número de lacunas, né? Valor total aí, absoluto de quantidade de lacunas por unidade de volume, né, num determinado volume X. Então, ou seja, se eu pegar a concentração, isso que é importante perceber aqui, né, se eu tiver uma concentração em um determinado material e eu tiver um volume, basta eu pegar essa concentração e multiplicar pelo volume para eu obter o número total de lacunas naquele volume, né, porque se é número de lacunas por unidade de volume, eu multiplico ali por 1 centímetro cúbico, eu vou saber quantas, o valor absoluto ali, em termos de número de lacunas que tem naquele 1 centímetro cúbico. Então esse produto P vezes o volume, né, aí o volume que eu estou considerando aqui de teste para a gente é o volume desse paralelepípedo aqui interno, né, porque tem as lacunas dentro dele. Isso aqui vai me dar, o P vezes o volume vai me dar o número de lacunas total aqui dentro. Só que para definir corrente eu não estou interessado em, sei lá, o número de cargas que atravessa a seção reta do fio por unidade de tempo, eu estou interessado na carga que atravessa a seção reta do fio por unidade de tempo. Então eu preciso multiplicar isso aqui pela carga de uma lacuna, né? E lembrando que a lacuna tem a carga
positiva e em módulo igual a carga do elétron, né? Ou seja, se esse produto à esquerda aqui, o P vezes o volume, me dá um número total de lacunas nesse volume, eu multiplicando isso pela carga de uma lacuna, eu consigo obter a carga total nesse volume, porque se isso aqui é um número de lacunas, né, eu pegar o número de lacunas e multiplicar pela carga de uma lacuna, eu obtenho a carga total da soma de todas as lacunas. Então, esse é o ponto crucial de entender aqui, que a carga total nesse volume é igual a concentração de lacunas vezes o volume em si, vezes a carga de uma única lacuna, isso aqui é a carga elementar, né? E aí eu posso substituir aqui o ΔQ, né? Porque se eu argumentei inicialmente que toda essa carga que está aqui dentro, num período de tempo com duração ΔT, ela vai atravessar essa superfície, porque a carga tem velocidade ΔX sobre ΔT. Então a carga que me interessa aqui é essa carga que a gente acabou de calcular aqui, ΔQ. Né? Então fazendo essa substituição a gente obtém isso aqui, só que o volume em si eu posso calcular como um produto da área, né? Então imagine esse paralelepípedo interno aqui, se eu pegar a área dele, né, e multiplicar pela altura, sei lá, pelo ΔX, eu vou obter esse volume, né? Então isso que foi feito aqui, o volume foi substituído por A vezes ΔX, e aí, bom, vamos voltar um passo aqui, né? Eu obtenho essa expressão aqui, mas isso foi feito de propósito para isolar as coisas em termos de ΔX, porque eu posso pegar esse ΔX pelo ΔT, e isso aqui é justamente em módulo a velocidade da lacuna, velocidade média da lacuna aqui, como resposta ao campo elétrico aplicado, vamos falar assim, né? Então eu posso vir aqui nessa expressão, e então isso aqui seria, sei lá, a magnitude da velocidade, a velocidade vai estar na direção de x, né? Substituir o ΔX sobre ΔT pela velocidade de deriva da lacuna aqui dentro desse material. Bom, aí seguindo, né? Então eu posso fazer essa substituição e nós temos essa expressão aqui. Tá? Então a corrente tem que ser igual a isso daqui. Só que agora a gente pode lembrar, né, que há uma relação linear entre a velocidade de deriva e o campo aplicado, né, que é essa daqui. A velocidade de deriva é igual à mobilidade da lacuna dentro do material vezes o campo. Então no lugar de velocidade aqui eu posso substituir essa expressão. Né? No caso de elétron você teria um sinal de menos aqui, né? Porque o elétron tende a se mover no sentido contrário ao campo elétrico, mas como a gente está falando de lacunas, isso aqui vai ser isso aqui mesmo. Então eu simplesmente fiz a substituição aqui de VSP por μP vezes E a gente tem a expressão final aqui. Então eu espero que, enfim, né, tenha te dado para acompanhar o raciocínio lógico aqui a partir da definição básica, que é taxa de carga por unidade de tempo que atravessa a seção reta aqui do condutor. A gente conseguiu calcular, em função da concentração de lacunas, da área da seção reta ali do pedaço de semicondutor, da mobilidade do campo elétrico e da carga elementar, a corrente de deriva, né, a corrente como resposta ao campo elétrico externo aplicado, que vai surgir pelo movimento líquido aí das lacunas dentro do material. Se você fizer isso para mesmo raciocínio para elétrons, lembrando que a velocidade de deriva para o elétron ela é no sentido contrário ao campo elétrico, mas a carga do elétron tem o sinal negativo. Então você resulta numa equação bem similar aqui, onde a gente substitui o μP pelo μN, né, e a concentração de lacunas pela concentração de elétrons, mas com sinal positivo, porque esses sinais que eu acabei de mencionar se cancelam, e o que é coerente, né? A corrente elétrica é definida como se dando no sentido que ocorreria ali quando as cargas positivas estão se movimentando. Então, embora no caso dos elétrons, o elétron vai se mover no sentido oposto ao E, por esse mesmo movimento a corrente vai se dar no sentido do E, do campo elétrico. Então, ou seja, você tem um sinal de mais aqui representando o fato de que essa corrente também vai se dar no sentido positivo, aqui no sentido do campo aplicado. Tá? Aí eu queria falar também um pouquinho da corrente de difusão, né? Então vamos considerar o que acontece se eu tenho um material, num primeiro momento, com uma concentração de lacunas, né? Uma quantidade de lacuna por unidade de volume, meio que uniforme, né? As lacunas estão uniformemente distribuídas. Bom, se eu não estou aplicando nenhum campo elétrico, nem fazendo nada para colocar essas lacunas em movimento, não tem por que elas se moverem. Não tem por que haver um movimento líquido, né?
Então, lógico, as lacunas vão estar se movendo aqui em diferentes direções, sofrendo, sei lá, forças de aqui. Então, imagina que as lacunas estão uniformemente distribuídas. Então, você vai ter aqui movimento. Elas não vão estar paradinhas como está ilustrado aqui, né? Vai ter um movimento, cada uma vai estar se movendo para um lado. Mas se você bater uma foto num instante de tempo aqui, você vai ter uma distribuição mais ou menos uniforme, porque lembrando que as lacunas são cargas positivas, né, de sinal igual. Então, se só tem lacunas ali, elas vão estar sofrendo forças de repulsão e elas vão estar interagindo por essas forças eletrostáticas, tal, né, elétricas, mas você vai ter uma distribuição uniforme. Mas imagina que eu faço alguma coisa aqui para desbalancear esse equilíbrio de distribuição aqui, né? E talvez através de uma fonte de lacunas aqui do lado direito, né? Se eu aplicar uma fonte de tensão aqui por fora nessa barra de semicondutor, se eu conseguir acrescentar um montão de lacunas aqui na esquerda e retirar as lacunas aqui do lado direito, então imagina que eu consegui fazer isso, né? Tirar a coisa do equilíbrio. De alguma forma, talvez eu tenha alguma fonte aqui e um sumidouro, né? Alguma coisa aqui para as lacunas escoarem do lado direito, de tal forma que eu tenho uma concentração muito maior de um lado do que e do outro lado aqui eu tenho algo muito mais rarefeito aqui em termos de lacuna por unidade de volume, né? Uma concentração menor aqui e uma concentração maior aqui. Bom, talvez então a distribuição que eu observaria aqui seria alguma coisa exponencial aqui nesse sentido que está ilustrado aqui, né? Se eu fizesse algo nesse sentido aqui, ou seja, conseguisse de alguma forma aumentar a concentração de um lado em detrimento do outro aqui, por exemplo, né? Então, concentração de lacunas em função de x, né? X apontando aqui para o lado direito, lembrando que concentração é lacuna por centímetro cúbico, centímetro a menos 3, lacuna por unidade de volume, eu teria essa curva. E o gradiente da curva, né, é a derivada dela em qualquer ponto que eu pegar aqui. Então, o dp dx, né, isso aqui seria a componente x do gradiente da concentração, né? Beleza. O que vai acontecer, né, o que dá para imaginar que vai acontecer nessa situação em que eu tenho um gradiente? Pelo que a gente descreveu, né, você tem força de repulsão entre as lacunas, porque a lacuna é carga positiva, e dá para imaginar que essa força de repulsão aqui que as lacunas vão exercer entre si, ela vai ser muito maior na região que você tem maior concentração, porque as lacunas estão muito mais próximas, do que na região que você tem menor concentração. Então eu posso imaginar que vai haver um movimento líquido, né, de lacunas aqui do lado esquerdo para o lado direito, porque vão ter forças internas aqui muito maiores desse lado do que aqui. Então, ou seja, é um pouco intuitivo você pensar que vai ter um movimento líquido ali da região de maior concentração para a região, no sentido da região de menor concentração, né? Um movimento no sentido negativo do gradiente, né? De tal forma você atingir uma situação de equilíbrio ali, se eu não acrescentar lacunas nem do lado nem do outro, né? Em que resultaria em algo assim no final das contas, né? As lacunas estando uniformemente distribuídas. Bom, eu tentei sobrepor aqui o movimento aleatório que as lacunas vão descrever com esse movimento líquido no sentido do negativo do gradiente, né? Então imagina que vai acontecer algo nesse sentido, né? Ou seja, as lacunas, se você tem uma concentração muito maior do lado esquerdo e uma situação aqui de distribuição rarefeita de lacunas do lado direito, vai ter esse movimento aleatório. Você pode ver que cada lacuna está se movendo para uma direção, mas vai ter um movimento líquido para a direita. Então, repetindo aqui, né, mais ou menos algo desse tipo aqui, numa abordagem clássica, né, seria o que a gente imaginaria que estaria acontecendo, beleza? Só que num dado material, né, essas correntes de difusão, que é o que a gente está descrevendo aqui, e correntes de deriva vão coexistir, e elas vão ser mantidas, né, através de a corrente de deriva é um campo externo aplicado por uma fonte, mas aqui também você vai ter alguma situação em que você vai ter uma fonte de lacunas, por exemplo, em um dos lados, e um sumidouro, né,
escape aqui, uma situação em que as lacunas estão sendo retiradas na outra ponta. Então você mantém esse perfil de gradiente de concentração a todo o tempo. E daí com isso as lacunas vão estar sempre, mais ou menos da forma que a gente descreveu acima, né, se movendo para a direita, né, daquela forma do slide anterior, só que se você estiver sempre jogando mais lacuna aqui, né, se você colocar uma fonte externa vamos dizer assim, né, a polaridade de tal forma que aqui está um potencial mais positivo, uma tensão mais positiva do que o lado direito, né, o lado esquerdo, um potencial mais positivo, você está fazendo justamente isso, né, como se você estivesse inserindo lacunas aqui e retirando da outra ponta. Então você está mantendo o gradiente, mantendo a distribuição, mas como ilustrado no slide anterior, elas vão estar sempre nesse movimento aí, sobreposto um movimento aleatório com um movimento líquido para a direita, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí beleza. Aqui a matemática é até mais simples, né? Ou seja, a ideia aqui é que a corrente vai se dar por essa equação aqui. Então, corrente, taxa de variação de carga por unidade de tempo, mas ela vai ser igual a uma constante de proporcionalidade vezes o negativo do gradiente de x. Por que ela tem que ser proporcional ao negativo do gradiente de x? É negativo porque as cargas vão se mover no sentido de gradiente decrescente, né? Então, se o gradiente, a derivada dessa curva, ela é negativa para a direita, então tem que ser no sentido negativo quando a gente está falando de cargas positivas. Mas aí imagina, né, por que isso tem que ser proporcional ao negativo do gradiente, né? Imagina que essa curva fosse mais inclinada, essa curva que está aqui embaixo fosse mais inclinada ainda. Isso significaria que eu teria uma concentração muito maior aqui, ou maior, né, aqui do lado esquerdo, e uma situação de concentração mais rarefeita aqui, mais ainda do que está ilustrado, rarefeita do lado direito. Então dá para imaginar que as forças internas aqui seriam ainda maiores e nesse outro lado ainda menores, de tal forma que as lacunas iriam se mover talvez até mais rápido para a direita aqui, né? Mais lacunas por unidade de tempo iriam atravessar aqui uma superfície que a gente conseguisse imaginar que uma seção de corte desse slab aqui, desse pedaço de semicondutor aqui, né? Desse bloco, né? Então, se a concentração em módulo é maior, dá para imaginar que a corrente é maior, porque as lacunas vão se mover mais rapidamente, tender a se mover a uma velocidade maior, no sentido de uniformizar aqui a distribuição, vamos falar assim, né? Então, ou seja, isso para dizer que em módulo a corrente tem que ser proporcional ao gradiente, à derivada da concentração aqui. Acho que isso dá uma visão intuitiva. E daí a gente pode pensar aqui nesses três termos, né? Esse carinha aqui é coeficiente de difusão, né? Uma constante de proporcionalidade. E esses dois caras aqui eu vou incluir aqui na constante, né? Porque é de proporcionalidade, mas na verdade não é, porque isso aqui seria a área da seção reta. Imagina que então eu dobrasse a altura aqui na vertical desse bloco. Você concorda que você teria muito mais carga aqui na região de alta concentração se movendo para a direita. Talvez se eu dobrasse a altura, eu dobraria o número de cargas. Então, ou seja, se essa área desse retângulo aqui é a área da seção reta, se eu dobrar essa área, eu tenho mais lacuna para se mover para a direita. Então, é razoavelmente intuitivo a gente pensar que a corrente seja proporcional à área, e também como corrente é definida como taxa de carga por unidade de tempo que atravessa a seção reta, né, ela vai ter que ser proporcional à carga da lacuna aqui também. Tá? Bom, a constante de difusão ou difusividade no silício ela é 12 centímetros quadrados por segundo. Tá? Então seria essa constante aqui. Se a gente fizesse argumentos similares aqui em termos do que aconteceria se a gente tivesse fornecendo elétrons aqui, uma fonte de elétrons na esquerda e um sumidouro, né, retirando elétrons da direita, a gente poderia argumentar de forma bem similar. Tá? Então, se eu tivesse alimentando aqui com elétrons e retirando eles aqui desse lado, né, você teria, da mesma forma, elétron tem carga negativa, mas os elétrons aqui dentro vão ter cargas iguais, né? Todos vão ter carga negativa, então vão sofrer uma força de repulsão. Então, se eu tenho uma região de alta concentração aqui, eles tendem a se repelir e se movimentar no sentido de tentar
deixar essa distribuição uniforme. Lógico que você pode manter esse desequilíbrio sempre fornecendo mais elétrons aqui e retirando desse lado, né? Mas eles tendem a se uniformizar ali em termos de distribuição, vamos falar assim, né? E você vai ter um movimento líquido de elétrons para a direita. Só que aí lembrando, né, por definição, por convenção, corrente elétrica se dá no sentido que se daria o movimento de cargas positivas. Então, se tem cargas negativas indo para a direita, a corrente tem que ser para a esquerda aqui, né? Então, esse movimento de, vamos ilustrar aqui, né? Se fosse elétrons, cargas negativas, eles estariam se movimentando aqui. Você teria um movimento líquido para a direita, mas isso constituiria uma corrente para a esquerda, né? Embora as cargas estão se movendo para a direita, a corrente é para a esquerda. Tá? Então, isso aqui que estaria acontecendo. E aqui, nesse caso, note que se eu olhar para a corrente, né, o movimento de elétron para a direita, só que a corrente no sentido oposto. Aqui a corrente tem que se dar no sentido de realmente, né, de aumento do gradiente. Então veja que, curiosamente, nessa equação aqui que a gente está falando de cargas negativas, né, some o sinal de menos. Ele aparece lá na corrente de difusão para lacunas, né? Não tem sinal de menos aqui. Por quê? De novo, né, o movimento vai se dar aqui da região de maior concentração para menor concentração, né? Só que o elétron tem carga negativa e isso acaba cancelando aqui o sinal da carga do elétron, que é negativo, né? Com o fato de que, na verdade, a corrente vai se dar no sentido oposto ao do gradiente negativo de concentração aqui. Então as cargas vão tender a se mover para a direita, mas a corrente vai se dar para a esquerda. Então isso cancela o sinal negativo da carga do elétron. Tá? Mas tirando isso, expressão similar, né? A corrente agora vai ser proporcional ao gradiente de concentração de elétrons, né? dN dx, e a difusividade ou constante de difusão aqui, no caso do silício, é 35 centímetros quadrados por segundo. Basta você fazer uma análise dimensional aqui, né? Concentração é por unidade de volume, ou seja, centímetro a menos 3, o dx aqui seria centímetro, carga em coulombs e área centímetro quadrado, e corrente em coulombs por segundo, tal, e isolar, que você vai ver que a difusividade tem que ter essa unidade aqui, tá? Só análise dimensional, e note que a difusividade do elétron é maior do que da lacuna, no sentido de você fazer com que as cargas tendem a se movimentar num sentido de repulsão ali da região de maior concentração para a região de menor concentração, até por causa dessas forças internas de repulsão de cargas de mesmo sinal, né? Beleza, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção e a gente se vê na aula de amanhã. Até mais.